Fala galerinha do canal, aqui é o professor Rogério Silva. Essa aula é em especial para a galera, para os anjinhos das escolas públicas que eu ministro aula. Então o assunto de hoje é reforma religiosa. Então hoje nós vamos falar muito de igrejas, de grupos religiosos, muito desse carinha aí da direita, chamado de Martinho Lutero. Alguns de vocês, principalmente os evangélicos, em algum momento já ouviram falar, já leram sobre Martinho Lutero, tá certo, gente? Então vamos lá, vamos apresentar a perspectiva histórica disso tudo que aconteceu na Europa no século XVI. Então a nossa aula hoje, gente, tem muito a ver com aspectos religiosos. Olha que bonito aqui, olha, um castelo na Alemanha. Esse castelo ele marcou a história de Martinho Lutero. Então a Alemanha é o centro de onde vai começar uma série de transformações nos pensamentos sobre a Igreja Católica, até mesmo sobre a Bíblia. Tá certo, gente? Então vamos estudar os antecedentes da reforma, a reforma de Martinho Lutero, a reforma de João Calvino, a reforma anglicana e, por último, para finalizar, a contra-reforma, o contra-ataque da Igreja Católica a todas essas séries de transformações. Então, reforma luterana, reforma calvinista e reforma anglicana. Em prova, gente, geralmente aparece Martinho Lutero ou João Calvino, tanto em nível fundamental como ensino médio do Enem, etc. Beleza? Vamos lá, seguimos. Então aqui nós temos na introdução, né, logo uma imagem muito forte, muito chocante, né, de pessoas com tochas. Era muito comum, gente, no período medieval, grandes pecadores serem queimados na fogueira, né? Então a Igreja Católica cometeu alguns desses crimes. Então tá aí, gente, conceito, o que é a reforma religiosa? O que foi esse momento para a história? Foi um movimento intelectual, foi um movimento religioso que rompeu com a unidade religiosa na Europa Ocidental, que rompeu com o controle, o monopólio da Igreja Católica. A Igreja Católica comandava os aspectos religiosos há séculos e séculos e séculos, né? Desde o período medieval até esse período aqui na Idade Moderna. Foi diretamente influenciado, gente, pelo Renascimento, né? Em algum momento nós já estudamos o Renascimento, o momento de novas ideias, do pensamento científico, do uso da razão, de críticas a práticas da Igreja Católica. Então o Renascimento, vocês sabem, né, surgiu na Itália. Só que aí se espalhou para outros cantos da Europa. O Renascimento, as pinturas renascentistas, né, de Michelangelo, de Leonardo da Vinci na Itália, se destacaram nesse outro processo histórico. Então a reforma religiosa, gente, foi um movimento das elites, mas, né, acabou atingindo outras camadas sociais. Então não foi um movimento que ficou limitado, circunscrito a esse grupo de alto poder econômico. Chegou aos pobres, chegou às camadas populares. Uma reforma religiosa que começou pela Alemanha, depois vai ganhar a Suíça, a Inglaterra, vai chegar um pouquinho na Espanha e depois vai atravessar o Oceano Atlântico, né, chegando à América do Norte, onde hoje nós temos os Estados Unidos da América, ok? Seguindo, fatores que explicam a reforma religiosa. Por que ocorreu a reforma religiosa? Do lado direito superior você vê aí um lindo castelo na Europa, né?
Quem trabalhava ao redor dos muros do castelo, gente? A burguesia, lá no período medieval. Conforme foram passando as décadas e os séculos, esse grupo social ele vai se fortalecer. E aí ele vai querer ganhar espaço no plano político e no plano religioso. Né? Então aí tem o item B, gente. Quando eu falo de burguesia, é uma explicação econômica. O que promoveu a reforma religiosa? Elementos culturais, econômicos, políticos e outros que eu vou te mostrar daqui a pouco. Então, cultural, o racionalismo, a valorização do homem, isso tudo lá no Renascimento, como eu falei, deu origem a uma nova mentalidade, uma mentalidade que vai se opor à Igreja Católica. Não totalmente, tá, gente? Vão fazer críticas pontuais à Igreja Católica. Só que a Igreja Católica não aceita críticas aí nesse período. Econômico, o lucro, a cobrança de juros eram estranhos a esse momento aí para a Igreja Católica. A Igreja Católica dizia: você obter um grande lucro, isso é pecado. Você emprestar dinheiro a juros, isso é pecado. Isso é o pecado da usura. Olha lá, gente, usura. Então, a burguesia não queria saber desse pecado aí, né? A burguesia vai dizer: ei, Igreja Católica, alô, alô, você está louca? Nós queremos é ganhar dinheiro. E a Igreja Católica fala: não, Papai do céu não gosta disso. Elemento político, o poder nacional do rei, surgido com a centralização política, se contrapunha ao poder supranacional da igreja. O que é supranacional, anjinhos? Além das fronteiras. Então, o Papa, o Vaticano, ele quer ter poder além da Itália. O Papa, ele quer mandar, ele quer ter influência na Espanha, em Portugal, na Suíça, na Alemanha, na Holanda, em todos esses países da Europa. Só que alguns reis, em determinado momento, não vão gostar disso. Os reis, inclusive, gente, estavam de olho nas terras da Igreja Católica, que eram muitas terras. A Igreja Católica era e é muito rica na Europa Ocidental, ok? Outros fatores que explicam as críticas à Igreja Católica. Alguns membros da Igreja Católica viviam no Vaticano um extremo luxo, ostentação, com roupas muito chiques, de tecido fino, né? Crucifixos e cordões de ouro, ouro maciço, ouro verdadeiro. Enquanto isso, o camponês, pobre, lascado, né, passando fome. Então isso vai ser observado aí. A compra de cargos eclesiásticos, né? Você tem um filho, ele não quer fazer nada, ele é vagabundo, preguiçoso. Ah, mas eu sou amigo do senador fulano de tal, do conde fulano de tal, sei lá. E aí chegava com o bispo e acabava transformando o moleque num padre, no estalar de dedos. Então esse moleque, ele teria uma má formação teológica. Então era muito fácil se transformar em um membro da Igreja Católica. Hoje em dia é bem diferente, né, gente? O padre, para ele se transformar padre, ele fica anos e anos estudando no seminário. Aqui não. Num dia o cara estava num bar, no outro dia ele virava padre. Olha só essa sacanagem. Era uma patifaria do caramba. Como, por exemplo, a venda de indulgências. O que é indulgência? A venda do perdão. Olha só. Você quer ir para o céu? Quero, padre. Então, suba a escada aqui da igreja, rezando 1000 Pai Nossos de joelho e dê R$1000 para a igreja. Olha só, filha da mãe. Corrupção, muita corrupção. A Igreja Católica ganhava muito dinheiro assim, vendendo perdão, gente. Quem perdoa é só Deus, né? Pelo amor de... Eles vendiam relíquias falsas, né? Eles cobravam para que o povão visitasse essas relíquias. Então aí nós temos alguns exemplos, né? O sudário, sandálias e chifre de um dragão. Olha só, nem existe dragão, cara. Mas eles diziam que o santo tal, São Donato, assim como o São Jorge, né, que lutou contra o dragão,
E aí eles tinham lá um osso de elefante, sei lá, e diziam que era do dragão. Ah, eu quero ver esse osso do dragão. Paga 2 conto. Então o sudário, gente, vários sudários foram espalhados pela Europa. O tecido que enrolou o corpo de Jesus, né? A sandália utilizada por Jesus Cristo, né? Quando ele foi crucificado. Você andava pela Europa, gente, era 3.000 pares de sandálias sendo vendidas dizendo que era de Jesus. Tudo falsificado, né? É uma sacanagem isso. E tinha gente que pagava para ver, pagava para ter, era dado de presente. Então, isso são as relíquias. Então, gente, são vários e vários fatores do porquê a Igreja Católica ser criticada, né, e sofrer, né, ataques de seus próprios membros, muitas das vezes, que observavam que deveria ocorrer uma reforma. Eles não queriam acabar com a Igreja Católica, eles queriam mudar um ponto aqui, outro ali, fazer uma modificação aqui, assim, assado, cozido, mas não uma nova igreja. Só que a igreja não aceitou essas críticas e aí acabou acontecendo o surgimento de novas igrejas. Então tá aqui, gente, antecedentes à reforma. Olha aqui, ó. Você tem esse carinha aqui, gente, o Giordano Bruno. Ele foi queimado na fogueira da Santa Inquisição, tá? Lá na Itália. Então hoje tem uma estátua em homenagem a ele. Então ele tinha a teoria, né, gente, que a Terra era o centro o Sol era o centro do universo, que a Terra girava em torno do Sol. E a Igreja Católica não aceitava isso, tá? E aí ele foi queimado na fogueira, olha só, né? A Igreja Católica considerava como herética toda e qualquer manifestação religiosa. Herética, a gente vem de herege, tá ok? Herege é uma pessoa extremamente pecadora. Herege é quando você é muito, muito, muito pecador para a Igreja Católica. Pecados religiosos ou pecados sexuais, tá? E se você não é da Igreja Católica e nesse período, isso já era visto como heresia. Então aprenda esse conceito, tá, gente? Heresia, herege, herética é quando uma pessoa é muito pecadora aos olhos da Igreja Católica, tá, gente? Então alguns indivíduos apareceram antes de Martinho Lutero e João Calvino, né? Nós temos o John aí, no século XIV, professor de Oxford, na Inglaterra. Nós temos o Jan Hus, reitor de uma universidade muito famosa na Europa. Então eles criticavam a Igreja Católica, né? Diziam que ela deveria estar subordinada ao Estado, que não deveria haver veneração a imagens, né? Que não deveria haver a venda do perdão. Então eles foram muito perseguidos. O último aí, gente, foi queimado na fogueira, tá? O Jan Hus, no século XV, ele foi queimado na fogueira da Santa Inquisição. Olha que tristeza. Isso mancha a história da Igreja Católica, ok? Olha aqui a galera sendo queimado. Isso aqui é onde? Isso aqui é a Inquisição em Lisboa, né? Em Portugal. Portugal é um país extremamente católico, tá certo? Tivemos muitas pessoas queimadas na fogueira, gente, na Espanha. E isso era uma verdadeira festa, tá, gente? Não tinha futebol, né, como nós temos hoje. Domingo à tarde, qual era o lazer? Ah, bora ali na praça ver uma galera sendo queimada. Olha só. E a galera vibrava, né? Queima, queima, queima. O cara ficava lá, era enforcado, queimado, usando a camisa do Remo. Olha só que tristeza, né? Então, gente, infelizmente, a gente brinca, gente, mas infelizmente centenas de pessoas foram queimadas por serem considerados hereges pela Igreja Católica. Beleza, gente? Então, esse é o cenário que existia antes do surgimento dos grandes líderes da reforma religiosa. Então, esse aí é o contexto, tá? O contexto histórico do que aconteceu
antes do aparecimento de Martinho Lutero e João Calvino, que foram os dois principais líderes desse processo de reforma, desse processo histórico. Beleza, anjinhos? Beleza, galerinha? Vão acompanhando aí o raciocínio.